Eu tive um problema com um dos meus filhos e assim, ele começou a andar com uma turminha não muito legal, uma turminha meio rebelde, não respeitava pai e mãe. Eu entendi que o comportamento dele, ele estava mudando o comportamento dele. Todas as vezes que eu chegava na igreja, ele já não estava querendo mais ir à igreja. Toda vez que eu chegava da igreja, eu encontrava ele lá no portão de casa com esses amiguinhos. E o que aconteceu? Rapaz, toda vez que eu via aqueles amiguinhos dele, ó, me dava uma vontade de, sabe, de pegar, segurar no colarinho deles. Cara, olha, larga meu filho, deixa meu filho em paz. Até então, assim, eu agia muito mal. Até que um dia, olha só que sacada Deus me deu. Eu vinha da igreja e eu cheguei, toda vez que eu vinha da igreja, vi ele lá, me dava subir uma ira, aquela ira, não tem? De você ver pessoas que estão ao redor do seu filho, não tem nada para oferecer para ele, e você vê que ainda também anda no caminho errado. E eu já estava pegando o quê? Uma cisma com ele, com aqueles meninos. Eu já estava meio cismado com ele, falei, cara, não é possível. E eu falava com meu filho, ele não me ouvia mais, ele não estava mais me escutando. Ele só escutava os amiguinhos que ele andava. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E um dia eu estava orando, olha só, hein, vai escutando essa, eu estava orando. De repente o Espírito Santo falou comigo assim, olha, seja amigo dos amigos dos teus filhos. Eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou ser amigo desses meninos que quer tirar meu filho da igreja, quer tirar, tá encaminhando ele para o mau caminho? E o Espírito Santo falou comigo, seja amigo deles, trate eles bem. Sabe por que o Espírito Santo mandou tratar eles bem? Porque ele falou assim, ó, ele não está te ouvindo mais, eles estão ouvindo esses meninos, é eles que eles estão ouvindo. Então você precisa então tratar bem eles, para que eles então comecem a falar para o seu filho algumas coisas sobre você. Olha só, gente, que coisa interessante. Eu fiquei, né, e eu falei, rapaz, que coisa interessante. Eu sei que a gente fica, às vezes a nossa pele repele às vezes, quando você vê alguém que está tirando, sei lá, o seu filho, a sua filha, né? Você vê rodeada de amigos ou de amiguinhas que não estão... E aí, gente, olha só, aí o Espírito Santo falou comigo, seja amigo deles. E aí, gente, eu falei, cara, eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu não posso agir dessa forma. A minha carne pulava por dentro, mas o Espírito estava falando comigo, seja amigo deles. Porque é eles que o teu filho está ouvindo. E quanto mais você repelir, quanto mais você ficar chateado e tratar eles mal, mais eles vão falar alguma coisa do seu filho e vai tirar ele de você. Eu falei, meu Deus, aí eu entendi a sacada, o código. Eu falei, cara, eu preciso mudar. E o que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a chegar na igreja, quando vi aquela rapaziada lá no meu portão lá, eu comecei a mudar. O que eu comecei a fazer? Eu falei, vamos fazer o seguinte, de vez vocês ficar aqui fora, vamos entrar aqui pra dentro. Aí botava eles lá dentro, lá na minha varanda lá, e aí comecei a dar um suco pra eles, comecei a dar um refrigerante. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ser amigo dos amigos que estavam ali próximo ao meu filho, que estava tirando ele da presença de Deus, que estava influenciando ele para que ele não cumprisse o seu propósito, tá? E aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a ser amigo deles. E aí o que acontece? Esses amigos começaram a falar pro meu filho, o seu pai é muito gente boa, cara, o seu pai é legal pra caramba, cara, o teu pai, pô, cara, muito cheio de bola ele. E aí, meu amigo, olha, a coisa começou a virar. Por quê? Porque a voz que estava influenciando meu filho, agora estava falando ao meu respeito, ou seja, trazendo de volta a minha autoridade de pai. Não que eu havia perdido, mas eu precisava agir com estratégia. Veja bem, eu vejo muita gente, porque hoje eu entendo que tá em alta hoje sobre a inteligência emocional, tá? Eu entendi hoje que a gente precisa governar na alma. Por quê? Você precisa governar as suas emoções.